quando tem aqueles momentos de baixa expressiva num papel, que você está posicionado, você está convicto, os resultados continuam te mostrando os mesmos motivos que te levaram a fazer uma posição, ou o investidor, e ele está vendo o negócio derreter, está derretendo tudo. Pô, o impulso, o comportamento natural de autopreservação, né, leva um investidor a falar, não, pelo amor de Deus, vou me desfazer dessa ação ou vou me desfazer da cota do fundo. E aí eu queria que a gente explorasse um pouquinho isso, até em função de algumas realidades que vocês vivenciaram em dias e meses críticos, né, inclusive o mês de maio. Tá chegando. Tá chegando. Então eu queria falar sobre isso. Como é que você entende esse momento? Porque tudo bem, se a gente conecta o investidor à empresa, ele consegue entender que a cotação não é a empresa, não é o valor, não tem nada a ver, é negociação. Mas essa é uma dificuldade. Sim. E como que você lida com isso até com relação aos cotistas, ou mesmo dentro da tese? Ele, puta, o que está acontecendo? Não, estamos convictos. Como é que é esse sentimento ali? Assim, quanto mais você conhecer alguma coisa, mais você tende a confiar e maior tende a ser a sua convicção. Não é garantia, certo, mas você aumenta as chances. Quanto mais distante, quanto menos você conhece, mais medroso e mais no modo sobrevivência você vai entrar. Perfeito. Então assim, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Começou a cair, começou a ficar vermelho a cotação, o cara já começa a dar tremedeira, ele vai tentar parar com isso o quanto antes. Essa é a reação normal. O que a gente faz para não ter o movimento normal, que é vender na baixa, comprar na alta, vender na baixa, comprar, até você perder tudo, né? O que a gente faz para tentar não empresas, entende o setor e vê que é muito mais macro o cara migrando da cerveja mainstream para pinga, né? Nos últimos anos e agora, com o macro voltando, ele tende a voltar a consumir o mainstream, e a disputa da Heineken está muito mais lá em cima com as Stella, Budweiser, Nortenha, Quilmes, que é tudo Ambev, então, e é um mundo à parte, não tem nada a ver com aquele grosso de geração de caixa que sofreu por conta da crise, do macro. Aí se você entende isso, aí você vê cair, você acha uma oportunidade e compra mais. Pô, que bom, tem um caixazinho aqui, beleza. E tal, maravilha. Então assim, a única forma de não se apavorar com queda é saber o que você tem na mão, conhecer e rechecar a sua tese. Mas pode acontecer, e muitas vezes acontece, está caindo por uma nova informação negativa e que você não sabia antes, você tem que reconsiderar a sua tese e a queda faz sentido. Sim, sim. Não é porque caiu que é uma desgraça, digamos assim, mas também não é porque caiu que é sempre oportunidade. Não. Tem que sempre reavaliar. Muitas vezes o mercado acerta e muitas vezes o mercado erra. A gente tem que imaginar que quando o mercado é um negócio muito grande, tem gente que sabe das coisas e tem muito louco. Então, assim, assumir que sempre o mercado está fazendo certo, então vamos encerrar a entrevista, não precisa de gestão. Não precisa. E dá para tirar proveito das loucuras do mercado. Então, é sempre reavaliar e conhecer o que você tem. Se você não conhecer, você vai ficar refém de preço. É verdade. E isso vale para a ação, e isso vale para um agrupamento de ações que é o FIA, que é o fundo. O fundo começa a cair. Você não entende muito bem a cabeça do gestor, você não confia muito naqueles caras, você resgata. Lógico. Então, esse é o normal. Então, como que a gente faz para... Aí, eu estava falando da gestão para a ação. Agora, vamos falar do nível do investidor para o gestor. Perfeito. O único jeito que a gente tem de tentar minimizar desconfiança é aproximar. Então, a gente tenta o máximo possível deixar muito exposto e muito transparente como que o pessoal da Alaska pensa, o que a gente tem mais ou menos na carteira, o que a gente valoriza, onde a gente não investe. Assim, com o tempo, o pessoal vai pegando o nosso jeitão. E o cara pode concordar, ótimo, e ele fala assim, não concordo muito com esses caras, tô fora. Mas aí pelo menos ele está tomando decisão consciente ali. Salvamos uma alma, não vai sofrer em maio. Perfeito, legal. Um pouco disso tem a ver aquela discussão de risco e volatilidade, né? Na verdade, é tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas, por exemplo, é natural que o investidor também, às vezes, ele começa a ler um pouquinho mais, ele fala, não, mas qual é o Sharpe do fundo, aqueles papos que a gente até estava levando ali. Ah, mas não sei o que, tal, não sei o que. E ele associa o risco, né, à oscilação.
Eu entendo que emocionalmente associar o risco à volatilidade é a defesa natural de autopreservação. Porém, o risco não é a volatilidade, você fala disso frequentemente. Então, assim, para o investidor em ações, o cara que compra ação direta ou o cara que está por um veículo como os fundos Alaska, por exemplo, por que o risco não é a volatilidade? O risco, ele pode ser a volatilidade em alguns momentos e pode não ser. Então é inconclusivo. Você pode ter uma nova informação que adicionou incerteza, adicionou risco e a ação fica mais volátil. Aí faz sentido. Perfeito. Mas você pode ter uma neurose de mercado com algum assunto que não faz o menor sentido e a ação ficou muito mais volátil, mas na verdade, pelo fato de ela ter caído junto com a volatilidade, o risco diminuiu naquele investimento. Então, por exemplo... Aumentou o prêmio, né? Então, por exemplo, vamos falar de coisas até mais, vamos falar, polêmicas, vai. Teve a questão de Brumadinho, na Vale. Perfeito. O evento fez a volatilidade da ação subir. Perfeito. A ação perdeu no ato 70 bi de valor de mercado. Os modelos matemáticos vão acabar concluindo na média que a ação ficou mais volátil, portanto ela ficou mais arriscada. Mais arriscada por quê? Aumentou a chance de ter mais acidentes nas barragens ou a chance sempre foi igual, a mesma? Foi simplesmente a nossa percepção de mais estouros de barragem que aumentou. Foi a nossa percepção de risco que aumentou, não o risco de estourar novas barragens. A atividade, o risco está lá. E talvez o aumento da percepção de risco não só não faça sentido, porque o risco é o mesmo, só que os modelos vão dizer que a ação se tornou mais arriscada justamente no momento onde ela se tornou mais barata. Ela perdeu 70 bi de valor de mercado. Então, assim, pode ter ocorrido o seguinte, a percepção de risco aumentou, o pessoal acha que ficou mais arriscada no momento onde ficou menos arriscado investir. Então é uma confusão doida. Você tentar olhar a volatilidade e tentar associar isso a risco. Outra coisa, por exemplo, quando teve o anúncio do início das operações da Amazon no Brasil, acho que foi em 2017. E aí as ações da Magazine Luiza caíram de R$ 87,00 para R$ 54,00, numa volatilidade bem alta, queda de 10%, voltava a 5%, caía 15%. Então a volatilidade aumentou pra caramba, portanto os modelos matemáticos vão dizer o seguinte, o risco aumentou. Não mudou nada, absolutamente nada. A Amazon não vai fazer nada com a Magazine, a B2W ou Via Varejo, é outra coisa. Mas foi a percepção de risco, uma neurose que aconteceu ali, justamente onde o investimento em Magazine Luiza ficou muito menos arriscado, você pagar R$ 54,00 do que R$ 80,00. Claro. Então, assim, você achar que sempre que, quando aumenta a volatilidade, aumenta o risco, na verdade, aumentou meio que a percepção de risco, a incerteza e tal. Mas o risco do investimento, não necessariamente. E muitas vezes em ações é o contrário. A volatilidade diminui o risco. A volatilidade geralmente diminui o risco porque é quando se concentra muito medo. Medo geralmente é igual a desconto. Desconto geralmente é igual a maior margem de segurança, o que quer dizer menor risco. Perfeitamente. Então, assim, perigoso fazer essa associação. Então, isso invalida qualquer tese de Sharpe para fundos de investimento em ações com uma abordagem fundamentalista.